para as pessoas poderem acompanhar. Okay? Então, esse aqui é o Fridtjof Schwann. Ok, dá para ver aí? Sim, perfeitamente. Ok. Bom, esse é o mais a foto dele já chegamos lá. Então, esse é o Fridtjof Schwann, que foi o mestre espiritual do Olavo de Carvalho. Admitido por ele, inclusive. Quer dizer, isso não é um segredo. Né? Mas, para quem tiver dúvida e achar que o que vale é o que está escrito, então temos aqui a tese de mestrado do Mário Alves da Silva Filho, da PUC de São Paulo, intitulada Mística Islâmica em Terra Brasílias, o Sufismo e as Ordens Sufis em São Paulo. É uma tese de mestrado de 2012, pode ser baixada da internet. Nessa página, nessa tese, na página 29, há uma referência ao filósofo Olavo de Carvalho, que foi membro da Ordem Sufi Maria Mia, fundada pelo também filósofo, na realidade não é exatamente filósofo, Fridtjof Schwann, ok? Agora, como o Olavo relata a sua entrada na Tariqa? Segundo ele se interessou pelo assunto e começou a trocar cartas com Rama Coomaraswamy, que era filho do Ananda Coomaraswamy, um famoso perennialista também, e o Rama é conhecido por ter se envolvido no episódio dos sedevacantistas da Sociedade Pio X, né? Bom, segundo relata o Olavo, ele trocou correspondências com o Rama Coomaraswamy, esse aqui já falecido. Eu cheguei a trocar uns 13 e-mails com ele, e ele é conhecido no meio católico por ser autor de um dos livros mais conhecidos criticando o Vaticano II, que é os ensaios sobre a destruição da tradição cristã. É muito interessante que a influência desse pessoal na nova direita brasileira faz com que esse livro seja vendido no Instituto Liberdade, ou seja, se o nome do Instituto é Liberdade, tem toda uma, do Rio Grande do Sul, ou seja, tem toda uma conotação liberal, é muito estranho que você encontre um livro dessa natureza sendo vendido. Mas, de qualquer forma, aqui na sinopse desse livro, você encontra a referência a um encontro, né, do Instituto de Estudos Tradicionais do Peru, realizado em Lima em agosto de 85, no qual compareceu o Rama Coomaraswamy. O Olavo diz ter ido lá, quer dizer, o Rama estava vindo para esse encontro e marcou com o Olavo para se encontrarem lá. O Olavo diz que foi, e uma discussão no Orkut, ele entrou, foi lá na comunidade Olavo de Carvalho do B, ele entrou, provavelmente ele acreditava que eu fosse membro da Tariqa do Schwann, já não mais membro da Tariqa do filho dele. Na verdade, eu já havia largado todo a questão do Tariqa, mesmo do Islã, falando que o Martin Ings, que ele conhecia o Martin Ings, que o Martin Ings era homossexual, e quando ele foi para Lima se encontrar com o Rama Coomaraswamy, ele viu que depois do encontro todos foram para o hotel e tiveram uma suruba gay. Eu falei, isso quer dizer, Olavo, que você está confessando que você participou de uma suruba gay no hotel em Lima? Ele falou, não, quer dizer, ele nem respondeu. Depois ele gravou um vídeo dando uma outra versão, que depois do encontro foi para o hotel e viu que o pessoal estava fazendo troca de casais. Eu perguntei para ele, isso quer dizer que o senhor participou da troca de casais, é isso? Ele não respondeu. Mas seja o que for, eu só estou dando as versões que ele deu, nem sei se isso realmente aconteceu. Mas o que importa, para alguém que está dizendo que encontrou como casamento. Como casamento. Mas não quero entrar em detalhes da vida pessoal, nem sei se isso é verdade. O que importa é para alguém que disse encontrar uma suruba gay ou uma troca de casais, seria já meio que o suficiente para você achar que não vale muito a pena se envolver com um grupo desses. Mas, no entanto, apesar desse testemunho dele, ele diz que depois ele foi para Bloomington se encontrar com o próprio Fridtjof Schwann. Para quem vê essa foto, você imagina que seja um senhor muito distinto. Até você encontrar umas outras fotos que circulam pela internet de o João em rituais um pouco mais à vontade. Então, enfim,
tudo me parece muito estranho, né? Sejam surubas, trocas de casais, surubas gays, e encontrar um mestre dessa natureza. Eu normalmente nessa situação, se eu chegasse até lá, se fosse o caso, eu daria meia volta e voltaria para o Brasil dizendo, desculpa, foi engano. Continue o que vocês estão fazendo, mas não era exatamente isso que eu estava procurando. Mas ele voltou, mas como um representante do Shuon no Brasil, um Mukadam do Shuon. Ou seja, ele parece não ter se espantado demais com tudo que ele afirma ter visto, né? Na hora gostou, cara. Ok, não vou entrar não vou ficar fazendo elucubrações sobre a vida pessoal, só quero demonstrar a natureza da tarica do Shuon, né, do grupo do Shuon. Na tese de mestrado, você tem uma referência à ligação do Olavo, né, com a tarica Maria Mia como um Mukadam. Aqui, a busca de Sidi Muhammad Issa, que é o Talias, o filho do Olavo, pela tarica Alauia, se deveu a uma questão familiar. Um parente seu, muito próximo, na realidade o próprio pai, foi um dos membros fundadores da tarica Maria Mia, no Brasil. Ou seja, só estou documentando aqui, né, a passagem do Olavo, se bem que ele não nega isso, ele admite que foi membro, eu só não sei se ele admite que foi o Mukadam, um representante oficial da tarica do Shuon aqui no Brasil. Bom, isso é só para dar uma ideia das ligações e das referências que o Olavo dá. Quando a gente está falando em perennialismo, do que se trata isso, né? A gente já teve uma ideia, mais ou menos, de onde as pessoas envolvidas com perennialismo podem chegar. Agora, eu gostaria de dar uma ideia mais clara para quem está assistindo e não sabe do que se trata o perennialismo, quais as ideias, né? Um resumo bem breve para as pessoas terem noção de mais ou menos do que se trata. Bom, o perennialismo também é conhecido como tradicionalismo. Ele foi, geralmente, o termo perennialismo e mesmo tradicionalismo, ele tem mais um sentido, mas geralmente, quando se usa nesse contexto, se refere à escola perennialista, entre aspas, escola, fundada por René Guénon e seguida por Frithjof Schuon, que são os dois principais pensadores do perennialismo. E o que o perennialismo afirma? Ele afirma que todas as religiões verdadeiras, ou seja, aquelas que realmente teriam origem divina, elas foram reveladas e, ao menos na fase em que vivemos, as religiões, mais especificamente as semitas, elas têm dois níveis, ou duas faces, uma exotérica, exterior, e uma esotérica. A face exotérica é aquela que é pública e todos têm acesso. Ela é composta dos ritos e das doutrinas. E esses ritos e doutrinas são aquilo que é necessário para garantir a salvação do indivíduo, ou seja, para que ele não vá para o inferno. Estou fazendo um resumo muito resumido do que eles dizem, mas é basicamente isso. E o esoterismo, que seria reservado somente a uma elite, e elite aí, nesse sentido, não é exatamente uma elite financeira, ou nem mesmo cultural, intelectual, mas são pessoas que têm uma qualificação psicológica para esse tipo de conhecimento, esse tipo de busca espiritual. Aí você teria uma outra doutrina paralela à doutrina exotérica, que é uma doutrina metafísica. Você teria conhecimentos metafísicos e ritos que eles podem reaproveitar ritos exotéricos, ou seja, os ritos da própria tradição, uma vez que você receba uma iniciação esotérica, podem passar a ter um valor esotérico, ou ritos extras que teriam uma função esotérica. E qual seria a finalidade do esoterismo? Em termos práticos, levar à liberação, ou seja, a liberação, em termos bem budistas, porque eu acho que as pessoas conhecem o budismo de uma forma melhor, né? Mas se você estuda o budismo, você pode praticamente transferir as ideias do budismo
para o que seja o esoterismo. Ou seja, você se livrar dos ciclos de renascimento, aí de um renascimento que pode tem mais um sentido, aí é discutível, os pedernalistas não aceitam a ideia de reencarnação, e através do atingir o nirvana dos budistas, ou a unidade divina, ou seja, você passa a ser uno com o absoluto, ok? Então, em termos bem práticos aqui, fui o mais simples possível, é basicamente essa diferença. Então, você teria uma parte externa, exotérica, exterior, a qual todos os membros de uma religião têm acesso, e o esoterismo, que seria somente para uma pequena elite. Segundo Guénon, em geral, as tradições semitas, seja o judaísmo, o cristianismo e o islã, têm essa divisão. As tradições mais antigas, elas não necessariamente têm essa divisão tão clara entre exoterismo e esoterismo. Não sei se está claro. Acho que ok? sim. Ok? Agora, quando a gente dá uma olhada nessas fotos aqui, Guénon e Chuon, a gente não tem uma ideia muito clara de quem se trata, né? Outras fotos mais privadas de Chuon, por exemplo, aquele vestido para um ritual indígena. E aqui também outra foto mais à vontade. Ritual. Exatamente. Okay. Esse gosta de ficar, de tomar um banho de sol. O Guénon, ele tem aqui, ele parece que ele está tendo uma dor do rim, alguma coisa do gênero, mas na realidade ele era um maçom e fazendo um típico sinal maçom que você encontra em outras celebridades, né, conhecidas ligadas à maçonaria. Então, na realidade, ele é reconhecidamente um mestre maçônico, inclusive abriu, fundou lojas maçônicas, uma conhecida loja na França, que é conhecida como uma loja guénoniana, e o Chuon operava através de uma tariqa, uma organização sufi, que inicialmente começou como exclusivamente islâmica e depois foi tomando áreas mais universalistas. Eu estou tentando ser o mais breve possível, não sei se fui claro. Vocês têm alguma pergunta? Para já está sendo claro, Tânia. Ok. Bom, continuando aqui, só que houve uma divergência entre Guénon e Chuon. Então, Chuon procurou Guénon, ele leu os livros do Guénon, se interessou pelo assunto, foi procurá-lo. Guénon mandou que ele fosse até a Argélia. Há uma certa controvérsia nessa história, se ele realmente foi até lá e teve contato com o Sheikh al-Alawi, mas, de qualquer forma, ele diz ter tido contato com esse Sheikh e teria feito um retiro espiritual de cerca de 3 dias, atingido a gnose e voltou para o Ocidente como representante desse Sheikh. Com o tempo, Guénon e Chuon entraram em desavença. Guénon havia se convertido ao Islã, pelo menos, né? Ele não acreditava nem na possibilidade de conversão, mas exteriormente ao Islã, e era praticante do sufismo, e defendia o Islã como uma grande solução para o problema do Ocidente. O Chuon, na tariqa dele, começa a ter divergências com Guénon. Pelo menos é isso que veio a público, apesar do Olavo dizer que essa divergência, na realidade, não foi muito sincera, mas, de qualquer forma, oficialmente é essa a versão que a gente tem. Guénon publicou um texto chamado Cristianismo e Iniciação, na realidade, em resposta a ideias que Chuon estava defendendo. Então, nesse texto, eu coloquei um link, o texto está em espanhol, mas é possível você ver aí as ideias que Guénon tinha em relação ao cristianismo. Para Chuon, para Guénon, o cristianismo era inicialmente, ou havia sido inicialmente, um esoterismo, uma espécie de um grupo esotérico, uma tariqa esotérica advinda do judaísmo. E com o tempo, com a decadência da tradição romana,
o cristianismo teve que adotar a função exotérica que não era de sua natureza. É assim que ele pretendia explicar certas características do cristianismo que divergiam do que seria típico de se esperar de um exoterismo, porque o cristianismo era um esoterismo que haveria se exoterizado, ou seja, um caminho iniciático que passou a cumprir uma função pública que não era a sua função original. Então, você teria nos rituais, no simbolismo, na linguagem do cristianismo, uma série de indicações do seu esoterismo. E é o que ele tenta explicar nesse texto. Chuon discordava dele. Para o Chuon, o cristianismo era algo muito incomum, porque ele seria um exoterismo esotérico, ou um esoterismo já por natureza exoterizado. Ele já teria surgido dessa forma. Chuon justifica isso dizendo que, diante das possibilidades universais, uma dessas possibilidades é que haja um esoterismo exoterizado, e é o caso do cristianismo. Essa discussão parece muito teórica e não parece ter muita substância. Mas se você for na obra do Chuon, a coisa começa a ficar um pouco mais clara. Nesse livro, que é o mais conhecido dele, A Unidade Transcendente das Religiões, ele explica ele aponta os indícios da natureza esotérica do cristianismo. Ele faz isso no capítulo 8º. Eu destaquei esse trecho aqui, que eu acho mais importante. Então, o caráter essencialmente iniciático do cristianismo é sempre reconhecível em indícios de primeira ordem, como a doutrina da Santíssima Trindade, já que é uma doutrina de difícil compreensão, ela seria um tanto quanto reservada para uma pequena elite, né, porque você tem um problema de uma trindade numa unidade. O sacramento da Eucaristia, particularmente o uso do vinho nesse ritual, assim como em expressões puramente esotéricas, como Filho de Deus e, sobretudo, Mãe de Deus. E é esse caminho aqui que eu gostaria de tomar. Por que ele disse, sobretudo, Mãe de Deus? O que é mais estranho ainda, quando eu li esse livro pela primeira vez, é por que o culto à Mãe de Deus e a referência à Mãe de Deus seria algo puramente esotérico, se o culto à Virgem Maria tem um apelo tão popular. Parece... existe uma certa divergência aí entre a forma como ele descreve, né, da realidade. O culto à Virgem é um culto muito popular, não é um culto esotérico. Correto? Sim, bom, sim. Daí é preciso entender o que ele quis dizer com isso. Então, vamos lá. Isso se torna ainda mais importante porque esse é um texto muito interessante para você entender certas transformações do ponto de vista do Chuon. O Chuon ele dizia ter contatos com a Virgem Maria, isso desde antes do contato com Guénon. Ele procura Guénon, supostamente vai atrás do Sheikh Al-Alawi, tem a sua experiência de gnose, vai para a Europa, depois vai para os Estados Unidos, daí ele começa a dizer que não, que ele não era mais exatamente um representante do sufismo islâmico. Através do contato dele com a Virgem Maria, ele acreditava ter um novo modelo de tariqa, uma tariqa universalista. E esse texto aqui, tem um link aqui embaixo, ou se jogar no Google esse texto é possível encontrar, existe uma explicação, não existe uma boa explicação, mas se expõe, né, o que teria ocorrido a mudança do ponto de vista do Chuon, ok? Por isso ele muda o nome da tariqa de Al-Alawi, que vem do Sheikh Al-Alawi, para Maria Mia, ou seja, ele passa a atribuir como mestre espiritual, não mais Al-Alawi, mas diretamente a própria Virgem Maria.
Ok? Perfeito, cara. Ok. Desculpa, é muita informação que eu estou tentando resumir o máximo possível. Bom, aqui é a Virgem Maria dele. A Virgem do João. Essa é a Virgem do João. Essa Veja, não ela parece é um pouquinho é um pouco diferente, deveras. Ela tem atributos um tanto quanto tântricos. Mas vocês vão entender já já de onde vem esses atributos.